Jesus, mais uma vez, saúde a igreja com a paz do Senhor. Amém. Paz do Senhor, igreja. Amém. Me ajudem a pregar, me ajudem, que o negócio está difícil aqui, viu? Eu estava falando ali para o presbítero Wagner que o texto está aqui, agora eu estou procurando a pregação desde ontem. 2h pouca da manhã, estou na mesa ainda, estudando, depois fui para a cama, não consegui dormir, buscando lá na mente, e orando e clamando ao Senhor, e eu estou procurando a ministração até hoje. Digo, Jesus, tem horas que a ministração, quando a gente sabe que vai ministrar e ela já vem assim, epa, já está na mente já. É só estudar agora e está tudo certo. Mas tem hora que a gente estuda e parece que as coisas não chegam. Então eu estou aqui extremamente nervoso, nem parece, né, mas estou. Então vocês têm que me ajudar, vocês têm que estar orando, têm que estar intercedendo, não é? Para que Deus ele venha falar fortemente aos nossos corações. Porque quando estou eu aqui ministrando, não é só para ir, está aí, mas vem aqui. Antes de chegar aqui, fui lá em casa, antes de chegar aqui, fui na madrugada. Porque eu estava lendo e Deus ele estava trabalhando comigo. E eu deitei e não conseguia dormir de jeito nenhum, a mente estava... E levantei e fui para o banheiro, coloquei o fone de ouvido e fiquei louvando. Eu esqueci que com fone de ouvido a gente não tem noção de altura, né? E daqui a pouco a esposa acordou lá assustada, eu falei, o que é isso? Sentado no vaso, e eu digo, deixa Deus agir. E muitas vezes eu me entrego ao louvor e Deus ele fala de uma forma tremenda ao meu coração, e eu fico sensível ao Espírito Santo, e eu choro muito. E ao chegar aqui de manhã e me ajoelhar e estar orando, Deus ele tocava muito o meu coração. Então a gente precisa se entregar para Deus, para que Ele faça uma obra em nossas vidas. Nós temos que suportar o processo, para que a gente possa alcançar aquilo que Deus tem preparado para mim e para você. Às vezes a gente sai para evangelizar, e a gente evangeliza de uma forma muito simples. Até porque é difícil você chegar para uma pessoa que não é crente e dizer, olha, aceita Jesus que as tuas lutas vão começar agora. Serve ao Senhor em fidelidade, porque você vai atravessar muitas lutas. E a gente pensa que simplesmente ir para o céu é muito fácil. Mas a Bíblia diz que o reino dos céus é tomado por esforço. A Bíblia diz que aquele que perseverar até o fim será salvo. Então a gente sabe que não é fácil. Não é simplesmente chegar aqui, levantar a mão e aceitar a Jesus como único e suficiente Salvador, mudar as nossas vestes, colocar uma Bíblia embaixo do braço e está tudo certo. Não é assim. Pensamos que seria assim, mas não é assim. Mas se você quiser herdar o céu, você tem que perseverar até o fim. Se você quiser herdar o céu, você tem que passar pelo processo, porque cada um de nós temos um processo a passar. É claro que de forma diferente, mas cada um de nós tem um processo para passar. E nesse processo nós vamos sofrer muito, nesse processo vamos chorar muito, mas nesse processo também vamos nos alegrar muito, porque a toda hora nós vamos entender que Deus ele está conosco. Por mais que muitas vezes a gente não entenda. Por mais que tem hora que você vai olhar e vai dizer, o céu está de bronze. O Senhor já não tem mais me ouvido. As minhas orações já não têm mais efeito nenhum. Mas alegra o teu coração, porque desde o primeiro momento que você começou a orar, Deus tem ouvido a tua oração. Desde o momento que você começou a orar e a suplicar, Deus ele tem ouvido a tua oração. Mas muitas vezes ele nos deixa lá no deserto, muitas vezes ele nos deixa lá parecendo que nós estamos sozinhos, para ver até onde nós vamos suportar. Porque é muito fácil, toda vez que você tem uma dificuldade, ter uma pessoa do teu lado para te ajudar. Difícil é quando você tem uma dificuldade, você olha para um lado e olha para o outro, e parece que não tem ninguém para te ajudar, e você fala, Senhor, eu estou sozinho. Por que isso?
Por que acontecem essas coisas comigo? Porque logo agora. Não é bem assim? E a primeira vontade que vem é de desistir. A primeira vontade que vem em nossas mentes é de parar de desistir. Quantas vezes você não já parou e disse: o que é que eu estou fazendo? Eu vou para a igreja, eu estou nos cultos, eu estou fazendo a vontade, eu sou fiel, mas por que tantas lutas me acontecem? Eu lembro que aparentemente eu tinha uma vida muito boa. E depois que eu aceitei Jesus, foi tantas lutas, eu digo: meu Deus, eu parei para pensar e disse: e agora, Senhor? Por que tudo isso? Eu não tinha que te aceitar? As pessoas me evangelizavam e diziam: aceite Jesus e seus problemas acabaram? Mas por que tanta luta? Abra sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16. Esqueceram a chave lá no banheiro da igreja de alguém? É não? Se fosse a chave de um carro, até que... Vamos falar de um homem chamado Paulo, que o seu nome foi mudado para Saulo. E um homem que, se a gente começa a ler a Bíblia, antes dele se converter, antes dele aceitar a Jesus, podemos dizer que ele tinha uma vida muito boa. Porque ele mandava bater, espancar, prender e matar os cristãos. Paulo era um carrasco. Não porque ele era um homem mau, cruel, não. Mas porque ele acreditava naquilo que estava na lei e na forma que ele acreditava. Ele lutava de uma forma veemente, muito dura e fiel, para que a lei ela fosse cumprida. Mas ele não tinha entendido que nós agora estamos no tempo da graça. Porque Jesus ele veio, ele morreu e ressuscitou por mim e por você. Jesus ele pagou um alto preço por mim e por você, para que a gente estivesse aqui livre de todo o jugo e que nós possamos ser livres. E eu escutava uma mensagem essa semana e que o pastor ele dizia: você ser livre não é você fazer o que você quer. Você ser livre é você fazer aquilo que tem que ser feito. E muitas vezes a gente pensa que ser livre é fazer o que eu quero, é ir para onde eu quero, a hora que eu quero, fazer do jeito que eu quero. Isso não é livre, isso é escravidão, porque nós estamos presos às mãos de Satanás, fazendo a vontade dele. Mas ser livre é quando a gente começa a fazer a vontade de Deus, mesmo que não seja a nossa vontade. Mas a Bíblia diz que a vontade de Deus ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Quando a gente começa a entender essas coisas, mesmo passando pelos nossos processos, a melhor coisa é fazer a vontade de Deus. Porque o processo não vai deixar de existir. Deus ele chega para Abraão: sai da tua terra e da tua parentela e vai ao lugar qual eu te mostrarei. Mas ele falou, está escrito na Bíblia que ele falou o processo que ele ia passar no caminho. Grande foi o processo. Grande foi as lutas, percas, grandes batalhas, grandes conquistas, grandes vitórias. E não é diferente na minha e na tua vida. Para que eu possa estar aqui hoje, eu tenho passado pelos meus processos, travado muitas lutas, guerreado muitas delas. Algumas delas sendo machucado, ferido, e muitas delas sendo vitorioso, porque Jesus está no controle de todas as coisas. Atos 16 e o versículo de número 6. E percorrendo a região de Frígio e Gálata,
tendo sido impedido pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia. Defrontando Mísia, tentavam ir para Babilônia, para Betânia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. E tendo contornado a Mísia, desceram a Tróade. À noite sobreveio a Paulo uma visão, na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Assim que teve a visão, imediatamente procurávamos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para eles anunciar o Evangelho. Amém? Interessante isso quando eu li, porque pregar o Evangelho não é coisa boa? Aí você lê isso aqui, que o Espírito Santo impediu você de ir lá pregar o Evangelho naquele lugar. Paulo, ele queria, a vontade de Paulo era ir lá e de pregar o Evangelho. Ele queria pregar o Evangelho naquela cidade, mas o Espírito Santo disse: não vai. Jesus, ele disse: você não vai. O Espírito de Jesus falou para ele: você não vai. Aí agora o Espírito vai dar uma visão para ele. Ele vê um homem, um macedônio em pé, e dizendo: olha, passa a Macedônia e vem aqui, nos ajuda. Aí Paulo agora entende a sede dele pregar o Evangelho é tão grande, e ele entende: ei, Deus, ele quer que nós vamos para lá, ele quer que a gente vá pregar o Evangelho, porque grande obra tem nós a fazer naquele lugar. E com certeza ele alegrou muito, encheu o coração dele naquela situação, porque agora a visão veio, o entendimento chegou, e é para ele ir lá e pregar o Evangelho, uma coisa que ele ama, uma coisa que ele sempre quis fazer, e uma coisa onde ele saía e pregava o Evangelho. Mas existe um processo para essas coisas acontecer. Eu li esse texto para chegar mais à frente, porque a ministração vai ser que Paulo e Silas, ele orava e louvava ao Senhor, e as cadeias se quebraram. E isso é muito bom, porque isso é muito conhecido da igreja. E quem não quer aqui orar e ver as cadeias se quebrarem? Quem aqui não quer orar e ver o terremoto acontecer e ver as cadeias se abrir? Mas para isso acontecer existe um processo. Aí agora eu faço a pergunta: quem quer passar pelo processo? Ouvi um silêncio neste lugar. Me ajude a pregar. Quem quer passar pelo processo? Uns glória forçado. Porque passar pelo processo é difícil. Só sabe o que é o processo quem está passando por ele. É fácil ser humilhado? É fácil ser rejeitado? É fácil ser caluniado? Nada disso é fácil. Seria hipocrisia da minha parte chegar aqui para você e dizer suporte, porque é muito fácil, porque não é, porque dói. A gente sofre, a gente quer parar, a gente quer desistir, a gente quer revidar. Difícil passar o processo, e passar o processo sem fazer nada, só Jesus na causa. Temos que entender que nas nossas vidas temos que passar por processos. Temos que entender que estar na casa de Deus e fazer a vontade de Deus é um processo. Eu já ouvi, eu tenho certeza que muitos de vocês aqui já ouviram. Pessoas que começam a fazer a obra, começam a fazer uma coisa, aí daqui a pouco vem uma luta, vem um empecilho, aí ele para, fala: Deus não está nesse negócio, porque se tivesse... Aí eu não entendo que Bíblia essa pessoa está lendo. Porque eu vejo Jesus mandar os discípulos entrar num barco e passar para o outro lado da margem. E quando ele vai num certo tempo do percurso lá, acontece uma tempestade, e ele agora começa a estar com medo, porque a embarcação vai virar e eles vão morrer. Mas mesmo assim, Jesus, ele vai andando por sobre o mar e ele dá livramento aos seus discípulos. Mas existe um processo. Paulo, quando a gente vai ler o capítulo 9 de Atos, quando Paulo está perseguindo o povo para prender e para matar, no caminho de Damasco,
Já chegando perto, aí Jesus agora aparece como uma luz resplandecente e fala: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele cai do cavalo e ele fica aí sem entender. Ele fala: Senhor, sou eu, Jesus, a quem tu persegues. E começa o processo na vida de Paulo, que logo depois ele vai ser Saulo. E acontece tudo aquilo ali, ele fica cego. E ele chega até a casa na rua direita. E ele vai lá e ele fica por 3 dias orando ao Senhor. Aí Jesus agora ele vai lá e ele toca no homem chamado Ananias. Diz: vai lá, Ananias, na rua direita, e ora por Saulo. Por Paulo, ele está lá. Saulo, ele está lá. Ora por ele. Aí ele olha assim e faz: ô Senhor, é Saulo mesmo? Ele faz: é. O perseguidor é ele mesmo. Mas aquele que manda prender, manda espancar o povo. Aí Jesus, ele mesmo vai lá, porque para mim ele é um vaso precioso. Aí ele diz assim: ó, mas agora ele vai saber o que é sofrer por amor do meu evangelho. Eu não conheço sua vida, mas olha, faz uma reflexão. Quem era você? Faz uma reflexão na tua vida. O que você já fez contra o evangelho? Porque eu zombava dos crentes. Crente para mim não prestava para nada. E minha mãe sofreu um bocado quando ela se converteu e orava por mim. Porque eu procurava os defeitos dela para dizer a ela na cara dela: a senhora não é crente nada, a senhora engana o pastor, pois a Deus a senhora não engana. E hoje eu sofro com essa dor dentro do meu coração por ter falado tais palavras à minha mãe. Hoje eu sofro, eu carrego essa dor comigo por ter falado essas palavras para minha própria mãe. Mas imagina como as pessoas também se sentiam, aqueles que quando me via em um bar bebendo, ou na rua de casa bebendo, e eles passavam e ia pregar o evangelho para mim, e eu não dava ouvido. E zombava deles. Queria dar cachaça para eles. Minha mãe separou do meu pai, eu tinha, acredito que 3 anos de idade. Meu pai constituiu uma outra família. E eu tenho 2 irmãs por parte do meu pai. E os anos se passou. Quando eu voltei a ter contato com meu pai. E as minhas irmãs, ela se apegou a mim. E sempre que tinha festa me chamavam para ir lá. Acredito que o intuito era me evangelizar. Mas aí tinha uma parte da família que não era crente e tinha umas bebidinhas lá no fundo. E eu era um cachaceiro terrível. Eu ficava querendo botar cachaça no refrigerante das irmãs. Quantas vezes eu tentei fazer isso? Aí eu quero aceitar Jesus hoje, eu não quero que nada me aconteça. Eu estou falando isso da minha vida e você vai fazer uma reflexão da sua. A gente acredita que apenas aceitou Jesus e acabou. Vai lá, Ananias, e ora por ele, porque ele é especial para mim. Mas ele agora vai saber o que é sofrer por amor do meu evangelho. Paulo, ele agora, Ananias chega lá e ele ora por Paulo, as escamas dos olhos dele caem, ele volta a enxergar. Paulo, um teólogo, um conhecedor da palavra, e ele com aquela euforia toda de um novo convertido, ele vai pregar o evangelho. Na sua primeira pregação, ele tem que sair corrido, ele tem que sair escondido, porque queriam apedrejá-lo e matá-lo, porque não acreditavam em sua pregação. É fácil, né? Escandalizar o evangelho a vida inteira, aí agora se converteu, no outro dia já quer pregar, quer que todo mundo aceite. Paulo, ele sai dali corrido, porque senão ele ia ser morto. Tiraram ele pelo um cesto, botaram ele pela muralha, pelo um cesto, para que ele não fosse apedrejado e morto. E Paulo agora, ele tem que se esconder. Paulo, ele tem que se esconder. Ele não deixou de fazer a obra. Mas Paulo, ele passou mais ou menos 13 anos escondido antes de começar a sua obra de evangelismo, de levantar igreja. Mas foram 13 anos que ele ficou escondido.
E daí chega o tempo, porque a Bíblia diz que é um tempo determinado para todas as coisas. E Paulo, ele está na sinagoga, e o Espírito Santo, ele usa um profeta, e o Espírito Santo diz: levantamos Paulo e Barnabé para ir pregar o Evangelho. Separa eles com imposição de mão, em jejum, oraram. E agora Paulo e Barnabé, eles saem na sua primeira viagem missionária a pregar o Evangelho. Cheio do Espírito Santo de Deus, cheio de vontade de fazer a obra. Mas mesmo assim, as perseguições continuavam. A gente acredita que por você orar e buscar o Espírito Santo de Deus e ser cheio do Espírito Santo de Deus, que a gente tem uma força, assim como aquele super-herói que a gente assiste nos filmes, que ele invoca uma força, apanhava de todo mundo e agora já bate em todo mundo, porque agora é um super-herói. Ser cheio do Espírito Santo não é isso. Ser cheio do Espírito Santo é ter o coração quebrantado e estar sensível à vontade de Deus. Mesmo ele cheio do Espírito Santo, mesmo ele cheio de conhecimento, pois um teólogo aprendeu aos pés de Gamaliel. Mas muitas vezes ele pregava e muita gente não aceitava a pregação de Paulo. Quantas vezes apedrejado? Quantas vezes preso? Quantas vezes? E Paulo agora ele vai, e as dificuldades começam a vir. Lutas, apedrejamentos, pessoas vaiavam, pessoas não aceitavam a pregação dele. João Marcos estavam com eles. Chega um tempo que João Marcos disse: eu não vou mais não. Tá para mim esse negócio, porque esse negócio de evangelizar tem que ser macho. Esse negócio de evangelizar, eu não vou mais não. E Paulo e Barnabé, ele continua fazendo a obra. Chega-se um tempo, na segunda viagem missionária, Paulo e Barnabé estão alegres e eufóricos para ir fazer a segunda viagem missionária, porque Paulo ele entende que tem que voltar nas igrejas onde ele pregaram o Evangelho, onde muitas pessoas se converteram, e havia uma necessidade de se fazer visitas a eles. E Barnabé estava muito alegre: não, vamos, bora, Paulo, bora, eu vou levar João Marcos. Aí Paulo fez: epa, não, João Marcos não. Barnabé fez: mas eu vou levar. Paulo disse: não. E houve uma discussão entre eles. Decidiram entre eles que Barnabé ia seguir o seu rumo com João Marcos. Paulo agora escolhe Silas e vai também fazer a missão. Talvez eles poderiam ter parado e não ter feito mais essa viagem missionária, pois havia uma discussão entre eles, então Deus não estava mais nesse negócio. Tem situações em nossas vidas, tem alguma coisa que acontece em nossas vidas que aos nossos olhos é ruim, mas é para melhor. Tem umas coisas que acontecem em nossas vidas que a nossa vontade é de parar e desistir. Ah, eu não vou não, por que é que eu vou? Uma confusão dessa, um barulho desse, como é que se levanta uma coisa dessa? Deus não está nesse negócio não, porque se Deus tivesse... Barnabé, João Marcos vai fazer a sua missão. Paulo, ele agora vai para o outro lado também fazer a missão com Silas. Silas todo alegre: epa, estou com Paulo. Pregar o Evangelho, agora a gente vai tirar onda. Mas por onde eles passam, as lutas acontecem. Paulo e Silas quer ir pregar o Evangelho, o Espírito Santo vai lá e diz: não, não vai, não quero. O varão macedônio aparece sobre visão e diz: olha, vem aqui, atravessa a Macedônia, vem aqui, nós estamos precisando de socorro. Aí Paulo agora ele vai. E Paulo ele começa a navegar e a passar pelas cidades e pregar o Evangelho. Ele conhece uma mulher por nome de Lídia. Eles vai, Paulo e Silas, ele vai procurar um lugar à margem do rio para orar. Eles encontraram um lugar que eles acreditaram que era bom, era um ótimo lugar para orar. Eles estão ali orando, agora aparece uma mulher, Lídia, ela agora parece uma mulher de Deus. E ela agora chega ali com algumas mulheres, e ela ouve a palavra a qual eles pregavam. E ela agora aceita Jesus. Ela agora é batizada.
Mas ela agora constrangeu eles a ficarem em sua casa. Se vocês acreditam que verdadeiramente eu sou uma mulher de Deus, que eu sirvo ao Senhor, fica em minha casa, fica em nossa casa. E eles ficaram constrangidos aí, se ficaram na casa dela por um tempo. Mas todo cristão que gosta de orar, todo cristão que quer estar na presença de Deus, aonde vai ele procura um lugar para orar. Não importa se você está na casa dos outros, não importa se você está em uma outra cidade, você procura um tempo e um lugar para orar. Ah, mas você viajou, foi para um outro estado, mas você vai procurar uma igreja porque você quer cultuar, você quer orar, você quer estar na presença de Deus. Ah, você está na casa dos outros, lá você não vai ter a liberdade que você tem na tua casa não, para você entrar no teu quarto, fechar a porta e orar não. Mas você vai ter um momento que você vai se escorar em algum lugar e você vai começar a falar com Deus, porque você quer ter intimidade com Deus aonde você estiver. E não era diferente na vida de Paulo. E eles ali estavam, e eles ficaram, mas agora eles vão procurar um lugar para orar. E toda vez que ele passava, tinha uma mulher lá com um espírito de adivinho. E ela dizia: homens de Deus, que pregam a palavra do Senhor. E tudo o que ela falava era verdade, ela não falou nada que era mentira. Ela só falava a verdade. Mas espera aí, se ela falava a verdade, por que foi que teve que libertar ela? Sabe por quê? Os aplausos são bons. Os elogios são maravilhosos. Ser querido pelas pessoas, isso é bom demais. Isso é bom. E aquela mulher, ela usada pelo diabo, ela falava aquilo para engrandecer os homens. E Paulo disse: eu não quero, não é eu que tenho que ser grande, mas é o Senhor que está na minha vida. O grande é Ele, o poderoso é Ele, quem faz é Ele, a obra é dEle, a vontade é dEle. Paulo ficou incomodado com aquilo ali. Ele ficou incomodado ao ponto de chegar e de expulsar aquele demônio da vida daquela mulher e de libertá-la para a glória do Senhor Jesus. Mas nem sempre que você faz as coisas certas agrada a todos. Você já percebeu que você está fazendo as coisas certas, mas os levantes estão acontecendo na tua vida? Que você para e diz: Senhor, será que eu estou fazendo a coisa certa? Será que esse é o caminho mesmo? Foi o Senhor que mandou mesmo? Você começa a duvidar daquilo que Deus falou ao teu coração. Os homens daquela cidade agora eles ficaram furiosos, porque quando Paulo liberta aquela mulher, ele tira a fonte de renda deles, porque eles ganhavam dinheiro através da vida daquela mulher com as adivinhações dela. Paulo ele não aceitou a glória, porque a glória é de Deus. Ele não aceitou a glória de forma nenhuma. A glória é de Deus, a honra é para Ele, a glória é dele. Liberta aquela mulher, aqueles homens agora ele entende que vão estar passando para juízo. Pega Paulo e pega Silas, leva até o pretório e diz a ele: olha, esses homens vieram aqui com suas leis, com suas palavras, com seus costumes que não é o nosso. E eles agora, eles resolvem colocar eles em praça pública e chicoteá-los na presença de todos. E eles são colocados ali em praça pública, eles são chicoteados, são espancados. O seu corpo agora está cortado e está sangrando. Eles estão terrivelmente machucados. Aí ele diz agora: leva ele e põe ele no cárcere de segurança máxima. Prende ele. Aí Paulo e Silas é levado para a prisão, é colocado no pavimento de baixo. E ainda acharam pouco, prenderam os seus pés a um tronco. Sabe que você quer andar e pessoas têm que querer prender você, quer amarrar você, para que você não vá, para que você não faça, para que a vontade de Deus ele não seja na tua vida. Eles agora estão presos, os seus pés amarrados. Mas deixa eu dizer uma coisa para você: a tua boca está livre para você pregar o Evangelho. A tua boca está livre para dizer que Ele é grande. A tua boca está livre para dizer que Ele é Deus. Quem fez é Ele, quem opera na tua vida é Ele, quem vai fazer é Ele, quem está com você é Ele.
todo ensanguentado, todo chicoteado, doía, sofriam. Mas Paulo olha para Silas e diz: olha, vamos orar. Vamos orar, Silas. Silas diz: vamos orar. E entre uma oração e outra eles cantavam os louvores. Entre uma oração e outra eles cantavam os louvores. A Bíblia vai dizer que aqueles que estavam presos ali nos outros pavilhões, nas outras celas, eles ouviam Paulo e Silas orar e cantar. Aí a Bíblia vai dizer que por volta da meia-noite um grande terremoto aconteceu. Um grande terremoto ali acontece. Os alicerces são abalados. As cadeias agora se abrem. E eles agora estão libertos. É lindo isso, não é? É lindo isso, é maravilhoso. Porque quando a gente lê que eles cantavam, que eles oravam, e que um grande terremoto aconteceu, que as cadeias se abriu, os alicerces foram abalados, isso é muito lindo. E o processo que já foi falado aqui. E o processo. Mas mesmo diante de todo o processo, eles não deixaram de acreditar em Deus. Eles não deixaram de acreditar que Deus estava no controle de todas as coisas. Você já quer desistir? Você já acha que já não vale mais? Podia dizer isso, a mesma coisa, não faria? Vamos ser sinceros. Não era? Mas o que é que Paulo e Silas ele faz? Eles ficam. E ele pega os outros presos e ele diz: não, nós não vamos embora, nós vamos ficar aqui. Nós vamos ficar aqui, nós não vamos embora. Aí o carcereiro ele se acorda e ele vê o que aconteceu. Ele olha, as portas estão abertas. E ele agora pega a sua espada e ele vai se matar. Porque ele sabia que se ele fosse julgado por ele, eles iam sofrer muito mais. É melhor me matar agora. A dor vai ser uma só. Ei, não faça isso. Nós estamos aqui. Nós estamos aqui. Ele pega uma tocha e ele vai lá atordoado. E ele olha e eles estão ali. E ele se alegra. E ele agora ele entende que aqueles homens são verdadeiros homens de Deus. E ele diz: o que fazer? O que é que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? Aí Paulo diz: olha, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Aquele homem creu, aquele homem aceitou. Aquele homem agora pega Paulo e Silas, leva para sua casa, limpa as suas feridas. Eles oram a Deus. Ele ali é batizado. E agora eles voltam para o cárcere. Eu digo: mas Jesus, o Senhor não abriu as portas para ele ir embora? E porque ele volta para lá para ser preso de novo? Foram presos de novo, voltaram para lá. Porque era um homem de Deus e sabe esperar a vontade de Deus. Porque a vontade de Deus ela é boa, ela é perfeita e agradável. Estão tentando humilhar você, mas Deus vai te honrar. Estão tentando te humilhar, mas Deus vai te honrar. Estão tentando humilhar você, mas Deus vai te honrar. Estão tentando prender você, mas Deus vai te libertar. Deus vai fazer a obra na tua vida. Só espera o tempo de Deus, porque Ele vai fazer a obra na tua vida. Quem vai fazer é Ele. Você não precisa fugir não, porque é Ele que vai dar a tua liberdade. Vai sair assim, ó. Os pretórios chegam de manhã e diz: olha, vai lá e solta Paulo e Silas, liberta eles. Aí chega lá na cadeia: Paulo, Silas, vocês estão libertos, pode ir embora. Aí Paulo olha assim e faz: não é assim não. Nos pegaram, nos levaram em praça pública, nos humilharam, bateram, sem saber que a gente era cidadão romano. Nós não fomos julgados pela lei romana. Se ele quiser, eles têm que vir aqui, se retratar comigo aqui. Eles que têm que me libertar. Por segunda pessoa, não. Aí o mensageiro vai lá no petróleo, chega lá e diz: olha, Paulo mandou dizer que vocês têm que ir lá se retratar com eles lá, pedir desculpa a eles lá. Porque vocês nem perguntaram, eles são cidadãos romanos. Eles não podiam ser julgados dessa forma que vocês julgaram. Não era dessa forma que você fez. A Bíblia vai dizer que eles agora temeram e tremeram com o que tinha feito. E o que é que eles fazem? Baixa a cabeça e vai lá pedir desculpa perante todos e libertá-los pessoalmente. Agora imagina como é que Paulo saiu daquela cadeia.
Imagina como é que agora a fama de Paulo naquela cidade. Imagina que as pessoas agora têm ouvido a falar dessas coisas. E como as pessoas agora entendiam o que é o Evangelho. Uma família foi salva para Jesus. A Bíblia não vai dizer, o texto aqui não vai dizer. Mas eu acredito que muitas outras pessoas aceitaram a Jesus. Aí você bate no peito e você diz, eu quero ganhar almas. E acha que ganhar almas é simplesmente chegar lá e dizer, aceita Jesus, tu vai morar no céu. Existe um processo. E nós temos que passar por ele. Muitas vezes nós vamos ser apedrejados. Outras vezes chicoteados. Outras vezes preso. Outras vezes humilhado. Mas nós não devemos perder a fé. Nós não devemos deixar de esperar no Senhor. Nós não podemos de maneira nenhuma querer desistir, porque Deus ele está no controle de todas as coisas. A tua vitória vai chegar. E quando a tua vitória chegar, você vai dizer, valeu a pena esperar, valeu a pena confiar, valeu a pena acreditar em Deus, porque Ele faz e a vontade dEle ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável, aleluia. Você vai orar e um grande terremoto vai acontecer. Os alicerces vão se abrir. As cadeias vão cair por terra. Mas entenda que antes disso acontecer existe um processo. Mas fica firme no teu processo. Continua firme no teu processo. Porque quando a tua vitória chegar, quando a tua vitória chegar, aqueles que te humilharam, eles vão te pedir perdão. Aqueles que tentaram te prender, é Ele mesmo que vai te saltar. Me veio à memória agora, que há alguns anos atrás, na empresa em que eu trabalho, alguns funcionários fizeram um vídeo, que eles estavam comendo em um lugar impróprio, e mandaram para a empresa. Eu cheguei um dia de manhã na empresa e estava uma comitiva. Eu fiquei sem entender. Quando eu entro na sala, o meu engenheiro fez, não, vai para lá que a gente está numa reunião aqui. Eu fiquei sem entender, mas fui fazer o meu trabalho. E eu saí numa obra, fui para uma obra, quando eu chego na obra lá e eu vou saindo, o pessoal chegou. Eu fiquei sem entender, eu digo, oxe, fui para outra obra. Quando eu vou sair naquela comitiva, chega de novo. Mas está estranho. Mandei uma mensagem para o engenheiro, digo, não estou entendendo nada. Ele fez, depois eu te conto. E quando chegou no final do dia, a gente se encontrou para conversar. Ele disse, olha, mandaram esse vídeo aqui, disseram que foi você que mandou as pessoas estar ali, comer ali naquele lugar impróprio. Mas a gente foi falar com as pessoas e nem a pessoa que fez o vídeo confirmou que foi você que mandou fazer. Nem a própria pessoa que fez o vídeo, ele teve coragem de dizer que foi você que mandou. Deixa eu dizer uma coisa para você. Vão tentar te derrubar, mas Deus está no controle de todas as coisas. Tentar eles vão sempre conseguir, só se você permitir. Só se você permitir. Porque se você estiver firmado na rocha, Deus está no controle de todas as coisas. Você vai até ser preso. Você vai ser chicoteado. Você vai ser julgado pelos homens, porque por Deus não. Você vai passar pelo seu processo, mas você vai cantar o hino da vitória. Você vai ver o quão bom e perfeito e agradável é a vontade de Deus em nossas vidas. Fica de pé, vamos estar orando, agradecendo ao Senhor. Não sei. Eu tenho certeza que Deus ele falou fortemente aos nossos corações na manhã desse dia. Porque tudo que eu falei aqui não veio de mim, como eu falei. O texto eu já vinha lendo há alguns dias, orando, e Deus me ajuda, me diz aí o que falar. E Ele não falou nada. Mas Ele sabe a necessidade da sua igreja. Ele sabe como você chegou aqui na manhã desse dia. Ele sabe quais os processos que você tem passado e atravessado. E Ele manda te dizer que Ele está no controle de todas as coisas. Fica firme, que vai chegar um momento que você vai orar e um grande terremoto vai acontecer.
Vai chegar um momento que você vai orar e os alicerces vão ser abalados. E Ele vai te dar a vitória. Não foi por falta de oração. Não foi por falta de fazer a vontade de Deus que Paulo, Silas, eles passaram pelos seus processos. Mas é simplesmente um processo que Deus tem nas nossas vidas. Pessoas passaram por processo para evangelizar a mim e a você, para que a gente estivesse aqui hoje. Nós temos que passar por um processo para que outras pessoas venham estar aqui, ou em qualquer uma outra igreja. Mas que pessoas entendam que aceitar a Jesus, que confiar nele é a melhor coisa que nós temos que fazer em nossas vidas.